Começando o vídeo de hoje então, descarbonizando aqui a admissão do Ford Ka para a gente poder fazer a montagem, ó. A Alexandra aí dando aquele talento, gurizada. Agora aqui na bancada chegaram já boa parte das peças, ó. A gente já lavou, a Alexandra já lavou, né, a admissão. Aqui na bancada já estão aí as peças do arranque, tudo limpo. Algumas peças aqui do alternador também. Polia do compressor, do ar-condicionado, que vai ser trocado o rolamento. E aqui a bobina, né? Que nem nos dois últimos episódios, né? Que eu falei sobre o processo de soldagem aqui, enfim, dei algumas dicas. A gente tá repetindo o mesmo processo. E aqui algumas peças que chegaram, né? E também, olha só, gurizada, o que chegou. Olha o que chegou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegaram 6 velas de ignição, gurizada. Será que pra que carro que é, hein, gurizada? 6 velas de ignição. Ah, bom. Daqui a pouco a gente chega lá também. Mas é isso aí. Isso aqui tá alguma das peças. Rolamento do ar-condicionado, algumas polias do motor, regulador de voltagem, rolamentos do alternador, correia de acessório, porta-escova do motor de partida, anel de ajuste do rolamento traseiro do alternador e trava do rolamento motriz do alternador também, beleza? Então, falta chegar mais algumas coisas, mas a gente já vai fazer então a princípio a montagem do arranque, a prensagem, a colocação, né, do rolamento na polia do ar-condicionado e vai ficar faltando algumas peças ainda do alternador, beleza, gurizada? E aí conforme for surgindo a oportunidade eu mostro mais alguns detalhes para vocês. Hoje surgiu a oportunidade para eu demonstrar para vocês mais uma vez aquele detalhe que eu falo sobre a centralização do estator sobre o rotor nos alternadores da marca Valeo, né? Então olha só, o estator é essa bobina aqui que vai ao redor do rotor, ó, e ela não é centrada, ela se desloca mais ou menos aí, ó, uns 2 milímetros, ó, para cada lado, né? Então você precisa fazer o centramento, ela não tem nenhuma base de apoio, ela fica flutuando. O que fixa ela na posição correta é só essa chapinha, tá? Então não é um aperto resistente o suficiente. Então vocês lembram que em vários episódios anteriores eu falei que esse carro é muito comum de você levar na oficina, por exemplo, você, colega mecânico, pegar para trocar uma correia, e por algum motivo às vezes você acaba ancorando a correia sobre o alternador aqui, né? Aqui, ó. E aí então você acaba calçando, né, puxando aqui. E aí esse movimento, às vezes o alternador já está um pouco cansado, os rolamentos já tem uma folga, né? Então o rotor ele se desloca naturalmente, como iria se deslocar em qualquer outro alternador, ok? Porém, quando ele calça o rotor, quando ele calça no estator, ele desloca o estator entortando essa chapinha, vamos dizer assim, ou até correndo, porque isso aqui não é um aperto muito forte, tá? E ele desloca o estator, então ele descentra o estator. Quando você termina de fazer a manutenção, que você solta o tensionador ou alguma coisa assim, né, o rotor volta para sua posição normal, porém o estator não. E aí você liga e o carro começa a fazer aquele choro, né? Isso é muito comum em carros da linha Fiat, linha GM principalmente, tá? E também Ford, ou seja, qualquer carro, né, que utilize essa tecnologia aqui em questão, que hoje em dia são muitos. Mas é muito comum, principalmente na linha GM, né, alternador chorando, que na hora de colocar a correia, a gente, em hipótese alguma, deve deixar o alternador como base de ancoragem para a aplicação da correia. Show de bola, gurizada? O abraço e o beijo vocês dão depois, não se esquente, que eu estou sempre livrando vocês de uns problemas, né? Esse guri aqui é fantástico, né, gurizada? Mas é isso aí. Beleza? Sempre que possível a gente sempre compartilha coisas úteis com vocês aí que nos acompanham. Úteis e verdadeiras, né? Beleza? Então espero ter dado a dica. Sobre o processo aqui de central, já expliquei em outros vídeos, né? Você monta o alternador assim, ó, em pé. Aqui, ó. O rotor agora, ó, tá rodando livre, né? Então eu vou encostar lá, ó. Ó, já ficou pegando. Vou trazer para cá, ficou livre. Você pega um calibre de folga e você deixa a mesma folga aqui, aqui, ali, né? Vai colocando e fica perfeito. Não tem um calibre de folga? Bom, acredito que todo mundo que tem oficina vai ter um calibre de folga. Mas se não tiver, você pode usar ali uma espécie de algum material que tenha a mesma espessura, né? Talvez um papelãozinho desse aqui, ó, de uma caixinha. E aí você calça ele na lateral que fique tudo na mesma distância. E depois vai apertando os parafusos, né? Assim, tal e tal.
e testa. Se você virar o mancal logo em seguida aqui, o rotor já vai ficar pegando. Por quê? Porque o rolamento, mesmo sendo novo, tem folga. Tá? Então o que vai centrar o rolamento de fato? É você montar ele desse jeito, centrou o estator, está centrado, não está pegando, né? O rotor está rodando aqui, não está encostando, as distâncias estão igualzinhas. Agora você vem e monta o mancal superior aqui, ó. Monta, aperta os parafusos, depois de tudo apertado, aí é que você inclina o alternador e você vai ver que aí com o apoio dos dois rolamentos, o rolamento traseiro e o rolamento motriz aqui dianteiro, vai ficar perfeito e você pode montar no lugar e plim plim. Beleza, gurizada? Vamos dar sequência aí. E ó, tá pronto, olha. Ó, plim plim. Ó, agora aqui com o alternador montado, ó, fica bem didático, né? O procedimento que eu falei pra vocês no episódio de ontem e hoje ainda comentei, né? Que eu tiro o alternador por aqui, ó. Removo a admissão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 parafusos aqui em cima e mais 2 lá embaixo. E aí o alternador sai pra cá. Beleza? Cada um tem um jeito de trabalhar, né, gurizada? Tem gente que tira o farol, o para-choque, tem que frouxar radiador, tirar a bomba de hidráulico. Desse jeito aqui, pra vocês terem uma ideia, como eu tenho um cachimbo articulado 13, né? Curva e vai lá, eu não preciso nem tirar, não tirei nem a bomba do hidráulico fora, tá? Mas assim, numa condição normal, onde você não tem um cachimbo articulado, o máximo que você teria que fazer aqui, ó, era afrouxar a bomba do hidráulico e deslocar ela pro lado, tá? Lembrando que nem eu expliquei no vídeo de ontem, procedimento que normalmente o pessoal faz aí, vocês podem até pesquisar na internet para tirar esse alternador. O pessoal tira o farol, né? Só que para tirar o farol de forma correta, tem que tirar o para-choque. Só que tirando o farol, quando o Ford Ka tem ar-condicionado, o alternador não passa porque ele tem um acumulador, ó, do ar-condicionado. Para isso, daí você tem que tirar o calço do motor. Nesse caso, tem que tirar o reservatório. Aqui nós estamos falando, pessoal, para fazer um procedimento correto, né? Não de largar as peças aqui enjambrado por cima do motor. Então vamos fazer o que é o correto. Remove o para-choque, coloca num cantinho guardadinho para não arranhar. Remove o farol, não deixa o farol pendurado por aqui. Estou falando de procedimento, né? Não assim para pegar e tirar o farol, deixar o farol pendurado pelos fios, pegar o para-choque, só afrouxar os parafusos aqui e entortar ele para ficar quebrando a tinta e deixar tudo meio desbeiçado aqui no lugar. Eu estou falando procedimento, né? Então vamos falar de procedimento. Aqui eu tirei a admissão, tirei ela fora, né? Então no outro modo, sem remover a admissão, o pessoal evita de mexer porque tem que mexer em chicote de injeção e essas coisas. Aí o correto era tira para-choque, tira farol, tira a bomba do hidráulico, tira o reservatório de partida frio, porque você tem que frouxar o calço do motor para levantar o motor mais ou menos 10 centímetros, porque senão o alternador não passa por causa do acumulador. Beleza? Em algumas situações, pessoal, tem que remover até o radiador do carro. Tá? Quem já tirou aí sabe do que eu estou falando. Ok? Então a dica que eu dou é tira a admissão do carro, que fica muito mais fácil. Lembrando que essa dica aqui agora é mais voltada para você também, dono do carro, né? Se você viu o teu mecânico aí que fez tudo isso, é porque também teve algum motivo, né? Porque às vezes ele, por algum motivo, ele não quis mexer nessa região aqui. Esse carro, apesar da quilometragem avançada, tá tudo íntegro, não tem gambiarra, né? Obviamente vai ter carro que talvez eu mesmo opte em remover para-choque, remover farol e tudo mais para não ter que mexer aqui. Por exemplo, se esse carro tivesse GNV instalado, a gente teria mais coisas aqui meio que instalado e tal, e eu preferiria não mexer nisso. E acharia um caminho alternativo. Mas se o carro é originalzinho, como era o caso desse aqui, é bem mais fácil remover a admissão e o alternador sai pra cá. Sai tranquilo? Não sai tranquilo. Tem que ir ali, joga pra cá, joga pra lá, vira, faz o malabarismo, mas ele sai, tá? E não precisa desmontar muita coisa, beleza? E aí é isso. A arranque lá já tá montado, tô aguardando chegar o interruptor de pressão de óleo pra gente montar. Mas aí, para já adiantar, eu já vou colocar a admissão no local. Atenção, interessados na dica valiosa da Kartec. Alguns veículos da Ford com este motor, Zetec, quando acusa falha, vejam bem, quando acusa falha no potenciômetro de borboleta, muitas das vezes após revisão, onde o pessoal vai lavar essa admissão e não remove os componentes, ou até mesmo após a limpeza do corpo de borboleta, tá? O eixo às vezes já tem folga e o produto utilizado entra pelo eixo e vai ao potenciômetro e danifica o potenciômetro.
o carro começa a piscar a luz de injeção e acusar várias falhas de perda de potência após rodar alguns quilômetros. Você entra com o scanner, o que acusa? MAP. Aí o cidadão troca o MAP, troca modo, troca MAP, troca modo, toca chicote, faz o motor. E o problema está só no potenciômetro da borboleta, tá? É um erro de gerenciamento, de interpretação da unidade, aonde o sinal do potenciômetro de borboleta ele é superior para a central sobre o MAP. Ou seja, a posição de borboleta, o sensor de posição de borboleta, manda para o modo a informação de que a borboleta está X aberta, e essa informação é contradizida com a pressão, porque se eu tenho a borboleta 50% aberto, esse sensor vai ter que ler uma pressão X, que ele está programado para ler quando aqui está 50%. Porém, na programação dos módulos desse carro da Ford, a leitura, o módulo é programado para acreditar no potenciômetro de borboleta, no caso, né, e não no MAP, né? Então, quando o potenciômetro dá problema de falha de leitura na pista, alguns módulos da Ford, principalmente ali os mais antigos, tá, que não sofreram atualização, eles acusam o MAP, dando a entender de que a leitura errada aqui está certa, e aí eles condenam quem? Você está mentindo para mim, a pressão que você está falando que está errada, porque a borboleta está aberta tantos por cento, quando na verdade o defeito está nessa peça que está mentindo. Enquanto a gente aguarda chegar algumas peças ali do Ford Ka para finalizar, vamos dar sequência aqui no Ômega então. Eu agora vou desmontar aqui a ignição, já removi aí o conjunto de chave de seta e toda a fiação de airbag, para poder remover o volante e arrancar o quadro ali, o cavalete do cilindro de ignição completo, para a gente encaminhar para um chaveiro, para poder fazer uma chave nova. Tudo desmontado aqui no Ômega, né? Tirei aqui então a barra de direção completa, né? Em questão aqui a gente precisa fazer uma chave nova, a gente não tem a chave, né? Caso a gente tivesse a chave desse carro, por exemplo, para remover o cilindro, você colocaria a ignição, ligaria ela e com um pino você apertaria aqui, ó, nesse furo, liberaria uma trava e você conseguiria sacar o cilindro. Como a gente não tem a ignição, esse procedimento não é possível, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma chave, ó, de um Vectra que está aqui na oficina, uma chave GM, né? Então ela até entra, ó, mas não gira, por quê? Porque não é a chave daqui, né? Então tecnicamente eu teria que colocar a chave, girar a chave, né? E aí apertar esse pino aqui, ó, tem uma trava lá dentro, e aí o cilindro sairia para fora. Como a gente não tem a chave, então eu vou encaminhar isso aqui completo a um chaveiro para poder analisar. Pesada, ó, conseguimos fazer uma chave nova aí pro bicho velho, ó. Agora fica mais no padrão aí para poder ligar, né? Não precisa mais estar fazendo aquelas diretas, igual eu tava mostrando para vocês antes aí, né? Nos outros vídeos aí, tava fazendo direto aqui pelo computador. Então, agora eu vou montar toda essa ignição de novo no lugar, volante, né? Deixar tudo aberto ainda, porque talvez precise a gente mexer algumas outras coisas nesse carro. Outro detalhe que eu tava olhando também, esse carro não acende, se não me falha a memória, não tava nem acendendo a luz de injeção, né? Eu já olhei que tem detalhe aqui, imagina, né? Um carro com a idade dessa, com certeza já foi tirado esse painel algumas vezes. Então, eu vi que tem detalhe aqui no parafuso que eu tô falando, né? Marca de chave. Então eu vou ligar tudo meio assim por enquanto, porque talvez a gente tenha que remover o painel pra fazer, acender a luz de injeção de volta. Normalmente, pessoal, esses carros aqui, GM, né? Vectra, Ômega e outros carros aí, né? Às vezes o mecânico não consegue resolver o problema e daí tampa a luz da injeção eletrônica, né? Então a gente vai fazer ela acender de volta e corrigir o que precisa para que ela acenda e apague de forma correta, né? E não deixar ela burlada, tampada, né? Que isso não é um serviço de homem sério, né? Então vamos dar sequência aqui e analisando aí tudo que precisa ser feito para deixar o... Achei que tinha visto um fio mal isolado ali, mas não. Muitos de vocês aí já ouviram falar no termo, né, cinta do airbag ou high disc, né, do volante. Então isso aqui é a cinta do airbag, ó. Nada mais é do que a união de vários fios assim, ó, vários fios, só que eles são colocados um do lado do outro, né, e forma de fato uma cinta, né, um fio largo com várias trilhas ali, né, várias passagens. É mais ou menos da largura aqui, ó, da lateral aqui que vocês estão vendo, tá? Então ele vai em pé, esse rolo de fio. Então ele pega essas informações dessa fiação e transmite aqui para esses conectores, para ele ir para o volante, para ir para o airbag, para ir para os botões
do volante, que por aí vai. E precisa também se movimentar. Então aqui dentro a gente tem uma mola, né? Essa cinta ela entra, e aí aqui dentro vocês podem ver que ela é larga, tem espaço para fazer um carretel aqui. E na verdade é um carretel, como se fosse um carretel de linha. Porém, essa cinta ela é limitada, ela tem um tamanho específico. Se você não montar ela centrada, ela arrebenta, porque ela fica com mais voltas para um lado e menos para o outro. E aí o volante, quando você vai distorcer aqui, como ela é frágil, né, você estoura a cinta do airbag. Então eu vou mostrar o procedimento que eu faço para poder centralizar ela, né. Lembrando que eu sempre removo com a direção, o volante, né, a roda alinhada. Removi, desmontei. Eu vou descobrir quantas voltas tem a cinta e divido no meio e centralizo ela. Então vamos lá. Eu vou girar ela toda para o lado. Escolhi aqui no caso o lado direito. Ó, achei o final dela. Vocês viram que o conector deu aqui embaixo. Então eu tenho que saber se o final dela vai ser aqui, aqui, aqui ou ali. Por exemplo, se o final dela for aqui, eu tenho que voltar e contar a partir daqui. Então vamos deixar lá onde é que ela estava. E como é que eu sei onde é que é o final? Eu olho no volante. Que eu digo final, pessoal, é para poder montar, né? Ó, o rasgo do volante para a entrada do conector é em cima. Não é do lado, não é embaixo, não é aqui, é lá em cima. Então, eu desconsidero esse final. Qual é o final que eu tenho que considerar? Esse aqui. Então, a partir daqui eu conto. Primeira volta. Segunda. Terceira. Quarta volta. Quinta travou, ó. Travou aqui, então não é 5 voltas, porque não chegou lá. Então eu considero qual? A última volta, que é a quarta volta. Então eu tenho 2 voltas para voltar. Então, 1, 2. Esse é o centro da cinta. Então ela tem 2 voltas para cá e 2 voltas para lá. Dessa forma agora eu posso centralizar o volante, beleza? Eu aqui na oficina, pessoal, nunca, em hipótese alguma, jamais monto uma cinta nova, recondicionada, usada, sem fazer esse procedimento. Por mais que venha lacrada de fábrica com a etiqueta falando não remover, não descentralizar a cinta, eu tiro a etiqueta e confiro a centralização. Cansei de ver cinta nova ser montada e o pessoal não conferiu a centralização e ela arrebentou na instalação, porque às vezes vem de fábrica, pessoal, ela é descentrada. Beleza? E outro detalhe também, meus companheiros, né? Preste atenção no que eu falei. Qual foi o ponto de referência para a contagem da cinta que eu utilizei? Esse daqui. Ok? A pergunta que fica para vocês é: essa cinta, fabricada por um fabricante específico, será que só para esse carro? Ou será que ela serve para um outro carro onde a entrada do conector seria aqui embaixo e a contagem teria que ser aqui? Então é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? É adequar a contagem da cinta ao volante. E outro detalhe, o cliente, será que já não trocou o volante? Será que já não está usando um volante de um outro carro, ou até mesmo um volante do mesmo carro, porém de um outro modelo, onde a entrada do conector é aqui embaixo? E aí você já perdeu uma volta na sua contagem. Então é isso que eu vou, compartilhar com vocês aí as minhas vírgulas, que como eu costumo falar, uma vírgula minha às vezes muda o texto completo da tua vida, né? Agora aqui o próximo passo é trocar o filtro, né, de combustível. Vamos tirar esse filtro aqui, ó. E vamos instalar um novo aí, para nós colocar essa máquina para rodar, minha turma. E aí, será que faz tempo que esse filtro tá aqui, hein? Aqui tá o filtro novo que a gente vai aplicar. Vocês podem ver que nas duas extremidades, ó, ele tem uma trava para engate rápido, né? Aqui tá o filtro que tava ali. Vocês podem ver que de um lado ele tem a trava de engate rápido, e do outro, o entalho da trava foi gastado numa faca, né? Foi cortado, ó, o entalho, né? Para poder colocar a mangueira, né? Então a mangueira passava daqui e aqui foi colocada uma abraçadeira, né? É um recurso que a gente não vai julgar, porque a gente não sabe a circunstância pelo qual foi adotado esse procedimento, né? Então vocês podem ver que lá a gente tem um engate rápido ainda, ali, né? E aqui a gente tinha a mangueira conectada direto ao filtro. Até deu bastante trabalho para poder desencaixar. Eu vou providenciar agora um engate. Hoje é sábado, né? Então eu acredito que eu tenho em estoque aqui um engate desse. Se não tiver, a gente monta de forma provisória do mesmo jeito que estava. Porém não vou cortar o filtro ali, né? Vou colocar a abraçadeira só na primeira ponta. Aqui o pessoal descascou aqui, ó, tirou fora para poder colocar a mangueira bem para dentro e colocar a abraçadeira aqui, né? Então hoje, se eu não tiver o engate, eu vou procurar no estoque, eu coloco aqui na ponta mesmo, de forma provisória, e segunda-feira a gente providencia o engate. E se já tiver, já resolve e mostro pra vocês como que vai ficar. Vamos colocar o engate igual lá, e aí já fica bem bacana e
E de detalhe em detalhe a gente vai aumentando aí a autoestima desse veículo, né? Agora sim a autoestima do Omegão vai estar aumentando, hein? Olha aí, gurizada, consegui o engatezinho usado, ó, mas em boas condições. Desse até mais moderno, que já tem a própria travinha que você aperta com o dedo, né? Pra facilitar a vida aí dos próximos desbravadores, né? E daí lá a gente permaneceu com o modelo antigo ainda, né? Que estava bom, então permaneceu a travinha. Essa aqui é um pouquinho mais ruim de tirar, né? Mas espero aí que os próximos desbravadores consigam tirar ela e não elimine ela, tá? Só falta agora para ficar perfeito o apresilho aqui, ó. Pra gente poder prender o filtro, né? E ele não ficar solto aqui, ó. Aí vai ficar show de bola, pessoal. Então tá aí, ó. Filtrão instalado, tá? E detalhe aqui, ó. Sempre respeitar a flecha, tá? A flecha dos índios. Gurizada. É isso aí, piazada. Mais uma obrinha concluída, né? Ó. Plim, plim. Bom, pessoal, tá aqui as velas, né? As tão esperadas velas, né? Vocês... Quem tá pegando o vídeo só agora, que não assistiu, assiste os episódios anteriores quando esse ômega chegou. A gente mostra todo o processo de manutenção, de como que ele tava, né? A gente lavou o carro, foi removida a admissão, feito limpeza de bico. A gente não encontrou as juntas, eu fabriquei as juntas. Olha, gurizada, foi um vídeo bem bacana, é bem interessante vocês acompanhar. E lá eu comentei das velas, né, que a gente tinha encomendado. Então, estão aqui as velas originais para ele, pela NGK. Fica aqui a numeração para quem tiver interesse em pesquisar e esteja precisando, né? Esse ômega aqui em questão tinha vela Fiat, vela de Palio, vela de Meriva, vela de Vectra, enfim, tinha 4 modelos de vela ao total aí nesse carro. E mostrar para vocês as diferenças, né, das velas de ignição, né? A correta para o motor, que é a nova, tá? Olha que ela não tem a arruela de encosto, né? A vedação é feita pela própria flange da vela aqui em questão. Esse outro modelo que estava aplicado aqui, ela tem a arruela de encosto. Utiliza 2 eletrodos massa, né? A distância de gap dessas velas aqui, ela não é a mesma da vela para o ômega em questão, né? Aqui a gente tem uma vela com 0,7 de eletrodo. E essa vela aqui é 1,3. Tá? Então a gente vê que tem bastante, tanto diferença visual como na característica técnica, né? De grau térmico e entre outras coisas, tá? O banho também do cromo aqui ao redor da vela, vamos dizer assim, né? O banho de, acho que é níquel, né? Enfim, é um tratamento especial porque o cabeçote é de um material diferente, né? Então a gente não pode simplesmente aplicar qualquer vela nesses motores e achar que tá certo, né? Funcionar funciona, tá, gurizada? Mas não tá certo, beleza? Então a gente encomendou, atrasou bastante o trabalho por causa disso, né? Porque a gente teve que pedir de fora, mas chegaram as velas e a gente vai montar. Gurizada, agora olha só, vocês clientes que nos acompanham, agora é o momento, ó. Quem de vocês já não teve uma vela quebrada no cabeçote, né? Ou uma vela que espanou na hora de aplicar e que por aí vai, né? Além de ter a vela correta, existe também o aperto correto de cada vela, né? E para isso a gente precisa usar uma ferramenta que se chama torquímetro, que ela vai medir o aperto da vela, né? Aqui eu vou fazer demonstração para vocês, ó. Ó, estralou, ó, já deu o aperto da vela certinho, ó. Tem muito mecânico, gurizada, que fala que isso aqui é besteira e tal, né? Eu lá no passado também já fui um desses que falava que era besteira, entende? Só que a gente vai estudando, vai aprendendo e vai sempre melhorando. Eu, na verdade, não deveria nem estar tocando nessa tecla de estar utilizando a ferramenta, porque se todo mecânico apertasse vela com o torquímetro e trabalhasse dentro do procedimento, eu não trabalhava com oficina sempre cheia de portão fechado. Então, graças a Deus, procedimentos assim errados, por exemplo, vela montada errada, vela apertada errada, mantém sempre a minha oficina cheia. Então eu alerto para mostrar para o cliente como que eu trabalho. Mas eu demonstrar esse tipo de procedimento aqui, para mim é prejuízo, né? Porque o meu intuito mesmo é que vocês, mecânicos, me acompanhem, vejam isso aqui e achem que é besteira mesmo e não pratiquem esse ato. Porque assim eu consigo fazer e ganhar dinheiro fazendo o correto enquanto vocês destroem os carros e vêm para cá e a gente vai arrumando ou vai em outras oficinas. Então quando eu mostro alguns procedimentos aqui, eu nem deveria mostrar. Porque quanto mais o mecânico trabalhar errado, mais as oficinas como a minha que trabalha certo ganha dinheiro, né? Então na verdade eu acho que vocês devem continuar mesmo
colocando vela de fusca em ômega, vela de palha em ômega, apertando a vela com alavanca até estourar tudo e que por aí vai. Esse é o jeito correto mesmo. Isso garante que a oficina da gente que trabalha correto sempre esteja cheia. Porque se vocês trabalhassem correto, tanta oficina que tem, né, gurizada, tava faltando serviço pra gente, infelizmente. Então continuem trabalhando assim, tá? Realmente é bobagem utilizar a ferramenta. Dá pra trabalhar sem, com certeza. Ei, gurizada, e não tá morto quem peleia, né? Olha só, tigrada. Só pra vocês os detalhes aí, meu povo, meu chegado, meus telespectadores, né? Ô, meus telespectadores. Gurizada, eu só vou mostrar algumas coisas, eu vou tentar, que tô tentando segurar a luz aqui, mas tá meio difícil, né? Se tá ruim pra vocês, vocês imaginem pra mim, gurizada. Mas vamos lá, ó. Caiu tudo aqui, gurizada. Vamos lá, escuridão total. Aqui acho que dá pra vocês verem. Ó. Ó. Gambi. Aí essa Gambi, ó. Ó, liga aqui direto, ó. Assim, ó. Gambi. Aí eu comentei esses dias com vocês, né? Esse dia não, acho que foi hoje, né? Da luz da injeção que não acende, né? Bom, aí eu desmontei o painel do carro aí, ó. Pra poder entender, né? As Gambi, né? As Gambitech, né? Leva lá no Gambitech que ele resolve. Aí olha o que fizeram com a luz da injeção do carro, gurizada. Eles colocaram a luz da injeção a apagar junto com a luz de óleo. Ó. Eles colocaram um fio aqui, ó. Olha ali, ó. Emendaram um fio aqui, ó. Aí puxaram outro fio por fora aqui. Entraram com o fio aqui pelo meio da alavanca de marcha ali, ó. Igual as guampas de quem fez, né? Ó, igual as guampas de quem fez. Aí levar lá no fio do óleo ligado junto lá. É, piazada, não é fácil, tá? Não é fácil. Mas se fosse fácil, né? Enfim. Aí aqui, ó, mais uma Gambi, um fio cortado, o outro que puxa daqui, que vai pra lá. Aí lá então, Jesus amado, nunca vi tanta gambiarra naquele canto ali. Gurizada do céu. Olha, eu não vou falar pra vocês que eu nunca vi tanta gambiarra assim, porque eu tô mentindo, né? Já vi coisa bem pior, mas... bem complicada a situação do jegue velho aqui. Mas é isso. Encerra-se aí as cenas desse capítulo mostrando esses detalhes pra vocês, tá? Jeito tem. Mas enfim. Será que tá quente o motor, gurizada? Ai, me queimei. Será que tá quente, não? Brincadeira, gurizada. Não tá quente não, tá? Mas tá quase quente, tá? Tá quase quente. Beleza, vamos pra casa descansar. Na semana que vem a gente dá mais uma pegada firme, hein? E é isso, gurizada. É aquela coisa, é botãozinho, é tic-taczinho, é relezinho, é luzinha aqui, é gambiarrinha ali. Jesus amado, gurizada. Complicado, né? O pessoal, em vez de arrumar o defeito do carro, esse carro, a luz de injeção foi apagada com a luz de óleo. Quer dizer, esse carro tinha alguma falha na injeção. Esse carro já tá com o câmbio adaptado manual, né? Sabe lá por que adaptaram esse câmbio, né? Será que o automático não tava dando tranco e falha por causa do problema de injeção eletrônica que esse carro tem, que foi camuflado, aburlando a luz ali do painel, né? Vocês veem a que nível que chega, né? A situação, né? A pessoa, em vez de arrumar o defeito, ela prefere fazer uma gambiarra, né? Complicado. Pra gurizada aí que gosta de ver ferramenta, né? Ó, vocês veem que a Cartec tem ferramenta até pra tirar o rádio do ômega. Chega a dar uma saudade do Rio Grande, né, gurizada? Quando vocês veem ferramenta até pra tirar o rádio, né? Saudade mesmo é isso aí que vocês gostam ali. Olha só, é saudade. Será que os ninja gostavam de testar os fios? Olha aí, piazada. Olha só. Descascou o fio aqui, descascou outro fio ali, outro fio lá. O que eles estavam procurando? Será, hein, gurizada? Descascando esses fios tudo aí, a torta direita, hein? Meu Deus. Meu Deus. Olha só. Projeto livianamento de peso, gurizada. Esse ômega aqui com certeza vai pra arrancada, né? Depois de tantos quilos